Olá, aluna, olá, aluno, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Modelagem de Processos de Negócio, o famoso BPMN 2.0. E nesta aula eu quero passar para vocês a respeito não apenas do BPMN, mas também o BPM. Então, nós vamos falar um pouco sobre as origens, tanto do BPM quanto do BPMN, beleza? E para dar início a essa aula, eu quero contar um pouco de uma pequena história. Acredito que a maioria até saiba, mas talvez nunca tenha tido prestado atenção. Bem, o que acontece? Na antiguidade, os artesãos, eles possuíam seus próprios ofícios e empreendimentos. Vamos pegar como base, como exemplo, era medieval. Então, se você curte série, filme, você sabe que existiam as banquinhas, os vendedores, as pessoas que faziam espada, os que faziam vidro, e por aí vai. Cada trabalhador, eles desempenhavam um papel basicamente generalista, porque era abrangendo todo o processo industrial. Então, eles eram encarregados, por exemplo, da inauguração da loja até o atendimento ao cliente. Então, eles passavam tanto pela produção quanto pelas vendas, tá? E aí, esses donos de pequenos negócios, eles realizavam literalmente todas as etapas, desde o início até o término, ou seja, desde a construção até a entrega. E por conta disso, né, por eles participarem de todo o processo, desde o início até o término, consequentemente eles também tinham todo o conhecimento sobre a variedade de produtos e serviços que eles ofereciam. E talvez você nunca tenha parado para prestar atenção nisso, mas eu trouxe um esboço, um pequeno gráfico aqui, um comparativo, para vocês entenderem mais ou menos como funcionava. Então, abaixo vocês observam que nós temos a linha temporal. Nós temos aqui a pré-história, antiguidade, idade média e época industrial, tá bom? Isso é importante porque o que eu vou passar após tem muita relação com isso, então é bacana prestarem atenção, tá bom? Bom, ao lado esquerdo nós temos praticamente dois fatores, que são foco do trabalhador, então no que ele era focado, e a capacidade do trabalhador perante aquilo que ele produzia. Ou seja, na época pré-histórica, o foco do trabalhador era um processo inteiro para todos os produtos. Então, se o cara ele trabalhava com espada, ele fazia diversos tipos de espada e ele participava de todo o processo do início ao término. Talvez até da lapidação do material. Então, pegava o material bruto, refinava o material, aí levava no fogo, moldava, afiava, polia e etc. Então, o foco do trabalhador era um processo por um todo. A capacidade do trabalhador naquela época, que é na pré-história, era um generalista puro. Por que generalista? Porque ele sabia exatamente de tudo em todas as etapas. Beleza? E aí, à medida em que o tempo foi avançando, né? As eras foram passando, nós entramos na antiguidade e na idade média. E aí o foco do trabalhador era processo inteiro para um único produto. Então, um exemplo. O trabalhador lá na pré-história, ele fazia vários tipos de espada. Passando para a antiguidade e idade média, ele passou a fazer só um tipo de espada. Ou seja, não é para todos os produtos o processo inteiro, passou a ser para um único produto. Então, se ele vendia 10 tipos de espada, ele passou a especializar-se em apenas um tipo. E aí, obviamente, a capacidade dele
assim como antes era generalista puro, passou-se a ser um especialista intermediário. Então, um exemplo, se ele fazia só espadas retas, talvez ele não tivesse tanta aptidão para fazer uma espada curvada, uma espada japonesa, enfim. Por quê? Porque com o passar do tempo, ele deixou de fazer tudo sozinho e começou a delegar. Cada um faz uma para aí ser mais fácil, mais rápido, menos trabalhoso para todos. Tá bom? E aí as idades, obviamente, foram avançando, né? O tempo foi avançando, as idades aqui, as eras também. E aí chegamos na era industrial. Tá bom? E aí o que aconteceu na era industrial? Uma parte do processo, o foco do trabalhador passou a ser uma parte do processo para um único produto. Ou seja, se lá atrás, no início de tudo, ele era encarregado de tudo para tudo, avançou-se a idade, ele passou a ser encarregado de tudo para algumas coisas específicas, na era industrial, ele passou a ser encarregado apenas de uma determinada parte. Então, vou dar o exemplo aqui, ainda falando nas espadas, talvez ele aqui fosse agora a pessoa que encabava a espada, a pessoa que amolava, afiava a espada. Ou seja, passou a tomar conta apenas de uma parte de um processo de um todo. Beleza? Consequentemente, ele virou um especialista puro naquilo. Antes ele era um generalista. Agora ele é um especialista. Porém, apenas naquele único processo. Tá bom? Dito isso, o que nós temos para falar a respeito inicialmente do BPM, tá bom? Começando aqui a partir da nossa era industrial. Então foi uma pequena timeline para a gente chegar aqui no nosso contexto principal. Bom, com a chegada da era industrial, ela foi marcada, obviamente, por conta da Revolução Industrial, que aconteceu lá nos meados de 1880, tá bom? E aí, a partir dessa data, houve-se também o início da divisão do trabalho, que é o que eu comentei. Então, antes a pessoa fazia tudo, agora ela ficou encarregada apenas de uma parte de um todo, apenas de um processo, tá bom? E aí o que acontece? A partir também do ano, né, da década de 1880, foi também quando surgiu o primeiro papel de gerente, ou seja, era a pessoa que desempenhava a função de supervisionar o trabalho dos grupos e dos trabalhadores, né, e fornecer instruções e exigir resultados. Coisas que acontecem até hoje. Beleza? A partir daí foi quando começou a surgir basicamente as estruturas hierárquicas, né? Chefe, encarregado, e, enfim, a produção. E aí, obviamente, esse cenário ele se predominou no quesito organizacional. E aí, a partir de 1980, vamos colocar aí que 100 anos após, vamos colocar que esse modelo ele começou a ser desafiado e a apresentar alternativas. A gente pode falar que naquele momento, cada trabalhador ele começou a focar a sua especialidade em uma área de trabalho. E aí, dessa forma, foi sendo cada vez mais fragmentado. Então, por isso que hoje em dia, a gente tem diversas áreas, diversos papéis, diversas tarefas, diversas funções. Começou em 1880, veio se aperfeiçoando e delegou-se basicamente em 1980, né? Década de 80. E isso é o que a gente traz como legado até a data atual. Aí, falando do BPM, né? Ele basicamente teve ondas, né? Então, o que é onda? A onda a gente pode colocar aí como o termo que a gente usa hoje em dia, o contexto viral, né? Viralizou, bombou, hypou, beleza? Então, teve algumas ondas, alguns hypes aí.
Então, a primeira, tá? Em, basicamente, 1960, 1970, foi quando o BPM, ele hypou pela primeira vez. Aí nós tivemos a segunda onda na década de 80 início dos anos 90, que aí foi quando teve um boom tecnológico, e aí o BPM ele entrou em alta de novo, e ele foi representado pelo surgimento de sistemas operacionais, Windows, também como infraestrutura, rede de computadores. E aí, esse período ele trouxe oportunidades de reorganizar processos de maneira inovadora. Aí, na década de 1980, foi quando termos workflow e fluxo de trabalho, né, que é em português, passou a ser utilizado para descrever softwares de automação de processos, software de automação de processos empresariais internos, por meio de digitalização do trabalho, né, por conta dos sistemas operacionais surgindo naquela época. E aí, obviamente, essa tecnologia ela evoluiu ao ponto de atualmente encontrar-se presente no nosso cotidiano, né? E aí, basicamente, a segunda onda do BPM ela é marcada igualmente pelo movimento do Business Process Engineer, que é basicamente a engenharia de processos de negócios. Então, meio que andaram em conjunto, né? Andaram lado a lado. Ainda falando do BPM, teve a terceira onda. Quando foi? Foi na chegada ou na virada dos anos 2000. Foi aonde começou a mudar basicamente tudo para melhor, né? As pessoas elas começaram a perceber que orientação de processo fazia sentido e era mais produtivo. Além disso, a chegada de tecnologia mais avançada, teve surgimento de sistema ERP, sistema de serviços CRM. Então, foi onde deu um novo hype a terceira onda. E aí, obviamente, né, nessa terceira onda, aí é onde as coisas se encaixam. Foi aonde deu a origem ao surgimento da notação de modelagem de processo, que é o BPMN. Então, se alguém perguntar em alguma ocasião para você quando surgiu, foi nos meados de 2000, beleza? Então, aí, a partir dos anos 2000, foi quando nós começamos a falar do BPMN. Aí, talvez você esteja ouvindo, esteja tentando entender, mas qual que é a diferença do BPM para o BPMN? É a mesma coisa? A gente pode colocar da seguinte situação. O BPM, que é o que nós falamos até o momento, é a disciplina de gerenciamento que foca na melhoria contínua e na eficiência dos processos de negócio. Então, ela é a disciplina, beleza? Já o BPMN é como fazer, ou seja, é a ferramenta que é usada para fazer os desenhos. É a ferramenta que é usada para documentação, mapeamento desses processos e dessas formas que são padronizadas hoje em dia mundialmente. Porque aí facilita a comunicação entre os analistas de negócios, desenvolvedores e demais áreas. Tá? Então, a gente pode colocar aqui o BPM é o que é e o BPMN é como fazer. Beleza? E aí, um pequeno textinho, basicamente para vocês entenderem, né? A partir dos anos 2000, o BPMN ele foi introduzido inicialmente, né? Pela Business Process Management Initiative, que era a BPMI, uma forma de unificar a modelagem de processos em diferentes setores. Aí, 5 anos após, nós tivemos uma outra organização, uma outra empresa, que é a OMG, Object Management Group, que adotou o BPMN e lançou a versão 1.0, estabelecendo como um padrão global. A partir daqui, 2005, foi onde virou universal. Daí, em 2011, 6 anos após, foi lançado uma atualização, né? Que é o BPMN
2.0. Ele introduziu semântica de execução, suporte a XML, elementos mais ricos para a colaboração, possibilitando a conexão direta de modelos de processo com mecanismos de automação. Tá bom? E aí, hoje em dia, se você está vendo em 2026 atual, se você está vendo em 2027, 28, 29, enfim, seria a época futura, mas, dada a época cotidiana, ele continua sendo a notação de modelagem de processos mais amplamente adotada em todo o mundo, beleza? Embora métodos mais recentes, como o mapeamento de fluxo de valor, que é o VSM, ou o diagrama CIPOC, se concentrem em casos de uso específico, o BPMN continua a se expandir por meio de subconjuntos que adaptam seu uso em diferentes níveis de complexidade, desde fluxos departamentais simples até modelos empresariais totalmente executáveis. Beleza? Então, para você que ainda não sabe o que é o BPMN, tem uma primeira aulinha aí para acompanhar. Beleza? E a partir do momento em que nós começamos a entender o que é o BPMN, nós precisamos entender de onde ele veio, né? Quais foram os seus propósitos, por quê, por quais motivos eles surgiram, né? Então aqui a gente tem como um resumo da o seguinte: o BPM, que é o que é, ele surgiu a partir de necessidades que veio desde antigamente, de forma que pudesse facilitar o trabalho, as etapas dos processos. Então, o cara que antes ele construía vários carros inteiros, ao passar do tempo, ele passou a construir apenas um carro inteiro, e aí, passando-se ainda mais tempo, ele passou-se a especializar em alguma peça específica de apenas um carro. Vamos colocar aqui a roda, beleza? E ainda passando-se mais tempo, quando surgiu a era digital, houve-se também a digitalização dos processos, onde surgiram ferramentas para desenho dos processos, que é quando nós falamos do BPMN. Então, quando ainda era tudo físico, quando ainda não havia tecnologia, quando ainda não havia digitalização, era-se usado BPM. Com a digitalização, surgimento de tecnologia, internet, sistema operacional e afins, houve-se também a evolução para que houvesse um mapeamento da digitalização, mapeamento do que é feito de forma computacional. Então, criaram-se as ferramentas de BPMN, beleza? E aí as ferramentas, obviamente, foram avançando, evoluindo à medida em que as tecnologias elas foram evoluindo também. E atualmente o BPMN é a forma global, a mais utilizada e a mais benquista por todas as pessoas que participam desses processos, dessas ilustrações, desses mapeamentos, tá bom? Sei que a aula teórica é um pouco chata, mas eu peço que você tenha bastante paciência, porque em breve nós daremos início a algumas coisas práticas, tá bom? Por enquanto, vão anotando aqui o que vocês acham que é viável, que é importante, para não esquecerem, para meditarem, para aprenderem. E a próxima aula nós damos continuidade. Vamos despedindo por aqui. Jesus abençoe a vida de cada um, a família de cada um. Fiquem com Deus. Até breve.